Vamos dar início ao nosso culto. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 115. Fazer a leitura do Salmo 115. Vai estar ali na projeção. Salmo 115. Que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor, nós louvamos o teu santíssimo nome, engrandecemos, Senhor, o teu santíssimo nome. Que o Senhor possa, nesse momento, nos abençoar com o meditar da tua palavra, com o cantar dos louvores, e que nesse culto, Senhor, todos nós juntos possamos engrandecer o teu nome, louvar o teu nome, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela morte do nosso Salvador na cruz do Calvário. Que nós possamos, Senhor Jesus, nesse domingo, louvar o teu santíssimo nome, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vais fazer tuas promessas.
eu te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
Bom dia, meus irmãos. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade e por sua infinita misericórdia. Vamos recitar, meus irmãos, os 10 mandamentos, como todos os domingos. O perfeito resumo da lei de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes darás culto. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Graças a Deus. Tem catecismo hoje, Natan? Sim. Tem. Pergunta número 20. É isso? Pergunta número 20. Eu faço a pergunta e vocês respondem comigo segundo o que está na projeção. Pergunta número 20. Que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Resposta: um redentor que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. Amém. Deus seja louvado. Podem sentar, meus irmãos. Outro dia eu e a Adri fomos, um domingo à noite, num culto, numa igreja reformada, né, para ouvir o Tiago Biazin, do Ajuda Barnabás. E aí eu com a expectativa, né? Eu nunca tinha assistido, nunca tinha participado de um culto reformado, é sério, a não ser o nosso, é sério, nunca. Presencialmente assim, nunca, por incrível que pareça, nunca. E aí eu achei um culto não reformado, o culto de uma igreja reformada mais histórica possível aqui do Brasil. Faltou credo, não tinha 10 mandamentos, não tinha ceia, não tinha pregação expositiva, não tinha nada. Eu disse, graças a Deus pela capela, né? O nosso culto, graças a Deus, tem uma liturgia. Senti falta de tudo lá. Irmãos, também eu quero que vocês orem, no final eu vou dar mais detalhes, mas nós estamos nos últimos cultos aqui, né? Se Deus quiser, as últimas semanas que nós estamos aqui, a gente teve uma longa negociação pelo novo prédio. A negociação encerrou, tá? Com os termos bons para eles e para nós, e essa semana já vamos encaminhar, já está sendo encaminhada a papelada do contrato. Só orem comigo pela liberação do nosso CNPJ, que faz desde a Assembleia, a gente encaminhou no outro dia e até hoje não saiu ainda, tá? Então a gente está com essa batalha. Vai para a Receita, volta da Receita, vai para a Receita Federal, volta. Mas se Deus quiser, vamos orar, tá, irmãos? Mas orem mesmo, certo? Hoje, amanhã, fiquem em oração. Quando vocês lembrar, Senhor, que sai o nosso CNPJ. A oração não é só aqui no culto, não é só de manhã no devocional. A oração é todo momento. Quando vocês lembrarem, digam isso, Senhor, que o nosso CNPJ seja liberado. Nós precisamos, por incrível que pareça, nós precisamos de um CNPJ, né? Nós precisamos, é o 666, não tem jeito, né? É o 666, a gente não consegue fazer nada sem o governo, sem o Estado, sem a autorização do Estado. É o 666, sem dúvida, né? A gente já está no 666. Então a gente precisa para fazer um contrato com a imobiliária, ok? Mas está para sair, o prédio já é nosso. Nas próximas semanas nós já vamos estar, acho que nós vamos ter no meu cálculo, no máximo 3 domingos aqui, tá? Porque a gente tem que entrar lá, limpar todo o prédio, enfim, deixar o prédio abandonado há muitos anos, mas a gente precisa limpar tudo, né? Dar uma pintada, quer dizer, a gente não precisa nem pintar para entrar, só limpar, e a gente já entra, porque R$200 que a gente paga aqui, a gente já dá
lata de tinta, né? Então, já é um bem, tá? Só isso que eu queria dizer para vocês, mas no final eu quero falar um pouco mais sobre isso no final do curso. Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui, né, as pregações têm sido meio rápidas, mas lá a gente vai caprichar um pouco nesses nossos cultos aí, em tempo, né? No mínimo 1h30 o culto tem que ter, né? A gente tá fazendo culto. Outro dia eu cheguei em casa e fui ver quanto tempo a gente tem de culto. Tinha 50 minutos. E a gente fez louvor, a recitação dos credos, catecismo, batizado, ceia e pregação da palavra, e deu 58 minutos. Impressionante. Aí a gente foi nesse culto reformado, deu 2 horas e 40 minutos, e eu pensei, que isso, gente? Fazia tempo que eu não participava de um culto longo assim. Claro, a gente não vai chegar a esse tempo aí, mas a pregação, pelo menos, é um pouco mais detalhada, até porque eu tenho dividido aqui um sermão em dois domingos, para deixar bem explicado, né? E a semana passada nós vimos esse texto, tá? E hoje eu quero ir mais para as aplicações, para os chamados usos do texto, né? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 12, diz assim, ó: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo entre os tessalônicos não foi infrutífero. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, ele foi preso. Lembra Atos 16, quando Paulo foi preso em Filipos? Aquele carcereiro se converte, é isso aqui que ele está falando. Como é do vosso conhecimento, tivemos a ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar em o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Esse carinhoso entre vós eu achei muito Nutella, assim, né? Carinhosos. Mas aí eu fui ver os originais lá e eu fui um amorzinho com vocês, ele diz, né? Eu fui paternal com vocês, isso que ele quer dizer aqui. Então tá certo, carinhoso na tradução aqui da atualizada. Assim, querendo vós muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes, esse é o objetivo final da pregação, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, aqui a gente tem um pequeno relato, um relatório do ministério de Paulo em Tessalônica, mas era um proceder que era para com todos. Muito diferente, meus irmãos, da vida luxuosa que os pregadores vivem hoje. Isso é pecaminoso, isso é iníquo. Um pastor que, claro, se ele tem uma empresa, se ele tem um negócio que não envolve o evangelho, ok, né? Tá certo. Mas se ele vive da igreja, né, dos dízimos e ofertas, das contribuições da igreja, eu pelo menos acho pecaminoso o cara andar com Rolex, né? O
cara andar com, sei lá, com um carro de 1 milhão, ter uma casa na praia, viajar para Cancún e ter uma casa em Miami, por exemplo, com o valor que ele recebe de dízimos e ofertas. Eu acho isso iníquo, pecaminoso, e o cara, eu tenho certeza disso, o cara, se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai para o inferno, com certeza. Porque ele não é um cristão, porque ele nem sabe o que é ser um cristão. O apóstolo Paulo, ele diz, eu decidi não viver, e Paulo não ensina ninguém a ficar rico com o evangelho, ou do evangelho, não ensina. Aliás, nem Jesus, nem Paulo, nem ninguém, nem os profetas, nada. Ele ensina, sim, que o trabalhador é digno do seu salário, que o obreiro é digno de viver, né, ajudado pela igreja. Recurso, claro, se o cara tem lá uma igreja, né, que gera lá R$1 milhão a receita, ou 2 milhões por mês, é justo que ele receba um valor muito bom. Mas desse valor muito bom, se ele ficar rico com esse valor, se ele for um bom administrador, ele pode até ficar rico com esse valor, mas ele precisa ter uma vida também, né, de doação, né, de distribuição da sua, não é distribuição, porque é comunismo, né, mas de repartir, aí é cristianismo, repartir o que ele tem com os necessitados. Distribuir, né, é comunismo. Dividir é comunismo, mas repartir, isso é cristianismo. O cristão reparte o que tem. O cristão compartilha o que ele tem com outros. Isso é cristianismo, isso é bíblico, isso é correto. Se bem que se eu, por espontânea vontade, quiser repartir o que eu tenho, não é comunismo. Aí é comunismo pessoal, aí é correto. O que é incorreto é o comunismo do Estado, né? Alguém de fora impor que tu faça. Isso é comunismo, socialismo, chamado científico, né? Agora, se tu decidir ser um comunista prático, no sentido de repartir o que tem, tranquilo, também isso faz parte dos mandamentos, né? Mas, meus irmãos, Paulo, então, ele anunciou o evangelho de uma forma a não tirar vantagem, e ele se doa. E a gente tem registro de pelo menos 4 viagens nos Atos Apóstolos. A gente tem registro de 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. A primeira, quando ele sai com Barnabé de Antioquia, né, e ele sai para evangelizar. A segunda, né, aliás, com Silas, né? A segunda é quando... Não, primeiro é com Barnabé, depois é com Silas. A primeira, então, ele vai com Barnabé, inclusive a Chipre. A segunda já é com Silas, né? Onde ele escreve, a segunda viagem de Paulo é quando ele vai a Filipos, e de lá ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, aos Tessalônicos, né? A igreja que estava em Tessalônica, que é uma cidade que existe até hoje. Então ele vai nessa segunda viagem, lá pelos anos 45, 46, e é a primeira carta que ele escreve, essa aos Tessalonicenses. Então ele está na segunda viagem. Ele havia sofrido muito em Filipos. Paulo, a gente vê isso em 2 aos Coríntios, quando ele faz uma biografia do ministério dele, quando ele faz uma defesa do ministério dele, do apostolado, até porque ele está... eu sempre digo que tem o primeiro Paulo, o segundo Paulo e o terceiro Paulo. O primeiro Paulo é quando ele está novo convertido, e ele quer fazer uma revolução, e faz uma revolução no cristianismo, separando o judaísmo de cristianismo. O segundo Paulo é aquele já cristão, nada a ver com o judeu, com o judaísmo, mas a igreja já está estabelecida, ele já é um pregador aos gentios, ele prioriza os gentios na sua pregação, e ele sai em viagem missionária aos gentios e não mais aos judeus. E segundo Paulo que escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Nós temos um terceiro Paulo, a terceira fase da vida de Paulo, mais maduro, mais consciente, teólogo,
que lá pelos anos 50, né, ele se converte no ano 34, 35 mais ou menos, tá? Pelo ano 45, 46, 11 ou 12 anos depois, ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Entre os anos 50 e anos 56, nós temos o terceiro Paulo, que é um Paulo já totalmente teológico, né, quando ele escreve Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. No início ele escreve essas cartas. E nós temos um terceiro Paulo, tá? Aliás, Filipenses também ele escreve ali na época, no terceiro Paulo, né, que eu digo. E temos um quarto Paulo, que é o final, quando depois da prisão, da primeira prisão ele é solto, lá pelo ano 60 ele é solto. Então ele escreve as últimas cartas dele, Filemon, Timóteo, Tito. Ele escreve essas cartas e Colossenses, que é já um Paulo totalmente metafísico, né? Um Paulo assim, falando das coisas celestiais, das coisas da salvação, da nossa união em Cristo, da bem-aventurança eterna. Efésios, Colossenses, Timóteo, Tito. E eu acho também que na segunda época de Paulo ele escreve, né, o Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Gálatas. E, na minha opinião, escreve também Hebreus, né, nessa segunda fase aqui. Nessa época ele escreve aos Tessalonicenses, ele escreve a Gálatas, ele escreve também, na minha opinião, né? Apesar, por exemplo, vocês viram nas exposições dos meninos aos Hebreus, não se sabe quem escreveu. Então tem muitas hipóteses, e eu formulei uma. Eu formulei uma que Paulo teria escrito, mas é uma hipótese minha, uma teoria minha que, enfim. Então Paulo, meus irmãos, ele vive uma vida de evangelho, de sofrimento, e é isso que ele fala aqui. Por exemplo, ele diz aqui, ó, no verso 1, a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. No segundo versículo ele diz, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, ele vivia uma vida pregando o evangelho debaixo do perigo, da oposição, da perseguição e do sofrimento. Vocês lembram que, a exemplo dos espias, né, em Jericó, Paulo um dia é tirado, né, pelo muro em Jerusalém. Ele é esbofeteado, um dia ele é dado como morto, né, e ele levanta. Enfim, ele vive uma vida até o fim ele não foi um pregador, meus irmãos, que desfrutou de benesses, de paz, de conforto. Ele foi um pregador que a vida inteira ele sofreu pressão. Os únicos momentos de Páscoa era quando ele estava preso, porque como ele foi preso pelos romanos, e ele era considerado um romano, então ele não podia ser torturado, a menos que ele conspirasse, né? Aí ele era torturado, morto, crucificado, enfim. Mas ele tinha alguns privilégios. Tanto que na primeira prisão dele em Roma, quando ele encerra o capítulo 28 de Atos, ele está preso lá, mas está recebendo uma prisão domiciliar, né? Ele recebe, ele prega, ele escreve. Então, na primeira prisão dele, onde se encerra o capítulo 28 de Atos, depois ele vai ser solto, e aí ele viaja, faz mais algumas viagens de pregação, segundo alguns vai até a Espanha pregar, mas quando ele volta ele é preso novamente, porque aí Nero já está no poder, e segundo a tradição, ele é morto em Roma, né? Ele é morto em Roma, ele é oferecido, né? Ele é martirizado em Roma no ano 64, já sob o governo de Nero. E aqui ele diz, né, que ele sofreu para isso. E ele fala o seguinte, ó, que ele prega o evangelho, no verso 3, não de engano,
não com engano, não com impureza e nem em dolo. Semana passada eu me referi, né, àquele pregador que foi afastado da igreja na outra semana, né, um pregador muito conhecido, que pelo menos, eu tenho certeza, eu acredito que o William, o Orton, o Jean, né, pelo menos esses aí a gente leu livros dele, ouviu as pregações dele, né, e ele acabou sendo denunciado por adultério. Essa semana eu vi uma teoria de que, mas daí já é os passapanistas, né, que uma teoria de que, como ele se tornou um pastor muito duro na palavra, o presbitério então forjou, né, uma confissão dele, aí ele foi afastado, né? Enfim. Mas o fato, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele teve uma vida inteira e ele não deu nunca um mau testemunho. E nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo João, que viveram em perseguição, os apóstolos viveram em perseguição. E ele diz aqui no verso 4, da aprovação de Deus a ele, a ponto de lhe confiar o Evangelho. A ponto de lhe confiar o Evangelho. É difícil a gente ouvir coisa boa de herege. Ouvi de aposta, mas um dia eu ouvi do René Terra Nova uma coisa que me impactou. Eu estava lá numa pregação para pastores, e ele diz assim, e ele é muito eloquente, ele é é um monstro da oratória, né? Um Pablo Marçal, assim. Um Pablo Marçal com texto bíblico, né? O René Terra Nova. Acho que mais até. Mas enfim. Ele diz o seguinte, tu daria, por exemplo, tu confiaria a tua esposa a um amigo teu e dissesse assim para ela, tu fica com ela, eu vou fazer uma viagem, tu fica com ela e tu cuida dela para mim. E ele confia essa esposa ao amigo, sabendo que o amigo esperando que o amigo seja íntegro, porque ele sabe que a esposa é íntegra, mas a esposa tem um passado meio tenebroso, né? E aí ele deixa, a esposa tem um passado tenebroso. O amigo, ele não, né, ele ensinou bem o amigo, mas ele diz, tu deixaria tua esposa, ele diria para ela o seguinte, eu vou viajar, não sei quando volto, tu cuida dela. E ele diz para a esposa, né, seja fiel a mim. E ele diz para o amigo, mantenha a minha esposa íntegra, né, não suja ela, porque ela tem um passado tenebroso. Aí ele perguntou, quem deixaria a esposa com um amigo aí, um tempo indefinido? Ninguém, né? Nenhum homem faria isso. Aí ele diz, Jesus fez. Ele deixou a esposa dele ao teu cuidado. E ele disse, mantenha ela íntegra, mantenha ela pura. Só que os pregadores não fazem isso. Boa parte não fazem isso. Eles usam a igreja, eles exploram a igreja, eles usam exatamente disso que Paulo não fez, engano, impureza e dolo, né? Eles são dúbios, eles são falsos, muitos deles. E aí ele vai dizer aqui, e a verdade, verso 5, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus é testemunha. Também não buscamos glória de homens, nem de vocês, nem de ninguém. Embora nós, como enviados de Cristo, nós pudéssemos exigir a nossa manutenção, como depois ele ensina os obreiros, que a igreja também, a sustentar os pregadores, a viver também de ajuda da igreja. Mas ele diz o seguinte, eu ofereci a vocês somente o Evangelho. E vocês lembram, ele diz, o verso 9, que eu trabalhei, que eu me afadiguei, labutei, preguei o Evangelho, vocês são testemunha disso, que eu tratei vocês como a filhos, e ele diz no final, verso 12, com a finalidade, nós exortamos, consolamos e admoestamos para que vocês vivam de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória.
E a partir disso, meus irmãos, eu quero, como eu disse, eu quero hoje fazer uso do texto, né, essas aplicações. E eu quero então trazer qual é a finalidade que a gente tem, como nós podemos viver de modo digno, especialmente neste mundo pagão. Especialmente, né, como viveremos, é o tema, neste mundo pagão, que tipo de cristão vai influenciar o mundo pagão, que tipo de cristão vai fazer diferença, que tipo de cristão ele vai impactar o mundo, mesmo que este mundo se torne ateu, mesmo que este mundo, né, por exemplo, há uma ideia que eu não provei, tá? Eu vejo os outros falar, mas eu, sinceramente, eu não vejo. Se eu não ver, eu tenho a minha interpretação. Que o Rio Grande do Sul, ele é basicamente espírita. Eu, sinceramente, na vida toda, eu já trabalhei em vilas, muito trabalhei nas vilas, já trabalhei em muitos lugares, já plantei igreja aqui e acolá, e, sinceramente, eu não vejo esse espiritismo todo por aqui. Não vejo, mas tudo bem. O pessoal diz que tem, que é mais que a Bahia, mas tudo bem. Mas mesmo que seja, tá? Mesmo que seja, eu sei que o gaúcho é orgulhoso, é duro de coração, isso eu sei. Ele é secularizado, ele tem um paganismo, né, assim na alma. O rio-grandense, ele tem isso, né? Ele tem esse orgulho, esse paganismo, esse orgulho de ser revolucionário por causa da Revolução Farroupilha, enfim, o 20 de setembro, forte, aguerrido e bravo, esse negócio todo aí. Né? Só que, e se realmente a gente viver isso no futuro, e se realmente, meus irmãos, a nossa sociedade, as nossas cidades, por causa dos escândalos do Evangelho, eles se voltarem contra o Evangelho. Porque eu sempre digo, o principal inimigo dos evangélicos são os próprios evangélicos. Aqueles que dão mau testemunho. Porque o mundo não é inimigo, porque nós temos que pregar ao mundo. Se a gente trabalhar como inimigo, nós vamos fazer uma guerra cultural contra eles. E a igreja não deve fazer uma guerra cultural, a igreja deve pregar o evangelho. Se nós travarmos uma guerra cultural, nós vamos perder, porque nós não estamos preparados, porque a igreja não tem armas para fazer uma guerra cultural. O próprio apóstolo disse, a nossa milícia não é carnal, nós não lutamos contra a carne e sangue, ou seja, nós não lutamos com armas humanas, nós lutamos com armas espirituais, que é evangelização, pregação do evangelho, oração, intercessão, ação no mundo com o evangelho. Então nós não estamos preparados, nós não estamos preparados, e todos aqueles que querem fazer isso acabam se complicando, né? E eu tomo meu, digamos assim, né, o meu guru, Francis Schaeffer, que por muito tempo ele fez apologética boa, mas nos últimos anos ele acabou entrando, né, nesse negócio de guerra cultural, e aí acabou apoiando ideias políticas, e aí foi o fim. Aí foi o fim. O fim digamos assim, da credibilidade, né? Nos últimos anos, ele escreve lá um livro desastroso chamado Manifesto Cristão, onde as ideias são basicamente políticas. O maior apologista, talvez um dos maiores apologistas, junto com C.S. Lewis, do século XX, nos últimos anos, ele se envolve com o denominacionalismo, e com o pragmatismo político, e aí meio que se perde ali, enfim, apoiando políticos, elegendo políticos, fazendo campanha para políticos, e aí, no meu entendimento, ele se perdeu, porque não é essa a função da igreja. Então, meus irmãos, eu quero trazer aqui 5 pontos de reflexão para vocês. Em primeiro lugar, por que nós somos chamados? Como nós podemos impactar o mundo? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós somos chamados não para desenvolver um orgulho espiritual. Do tipo, eu sou, vocês não são. Eu sou cristão, os pagãos que se danem. Eu sou melhor dos que os não crentes. Eu estou salvo e vocês estão perdidos. Esse tipo
de pensamento, meus irmãos, a gente vê muito. Por exemplo, no Facebook, por incrível que pareça, né, os reformadinhas estão no Facebook, porque lá tem os debates ainda, né? Aliás, sem querer, essa semana passada eu me envolvi num debate, num desses grupos aí, dos reformados. Eu não queria, fazia muito tempo, mas eu coloquei lá uma resposta. Eu acompanho os debates ainda, não me envolvo nos debates, mas eu resolvi dar uma opinião. Nossa, a pessoa lá me chamou de... Como é que é? De pecador foi pouco, né? Pecador foi pouco. Nossa! Por quê? Porque lá eu estava defendendo um tema em que eu trabalho, a sacralidade do casamento, o casamento eterno, né? O casamento é um sacramento que não pode ser dissolvido, e eu disse não, o casamento pode ser dissolvido sim, porque o casamento não é um sacramento. Calvino nos ensinou isso, as confissões de fé reformadas ensinam isso, que sim, que se houver adultério e abandono contumaz, a separação e o divórcio e um novo casamento, ele é bíblico. Isso que os reformados defendem nas confissões de fé. E eu defendi isso. Nossa, a pessoa me chamou, tá, Calvino é teu ídolo? Os reformados é a tua Bíblia? E aí me chamou de pecador para baixo. Aí eu perguntei, tá, tu não pode me bater sem me ofender? Aí o nível baixou e eu saí, né? Então, meus irmãos, mas tem essa mentalidade, eu sou, vocês não são. Eu sou cristão, os pagãos que se danem, e os outros crentes também que se danem. Nós não podemos ter esse orgulho, meus irmãos. Nós precisamos manter o coração evangélico, esse orgulho espiritual que se desenvolve, né, de agredir, do julgue. Jesus disse, não julgueis para que não sejam julgados, porque do mesmo modo que vocês julgaram, vocês serão julgados. Só que Paul Washer e outros, eles ensinam, não, você tem que julgar, aquilo lá não é bem assim, você está interpretando errado. Mas Jesus continua dizendo, não julguem. Paulo continua dizendo, não julguem. Não julguem, pronto. Jesus falou, não julguem, e não tem que ser interpretado, é o que ele disse. Nós não podemos julgar quem vai para o inferno, quem vai para o céu, apesar de que eu fiz isso agora, né, há pouco tempo. Mandei os caras que enriquecem o evangelho para o inferno. Mas nós não podemos distorcer o evangelho, meus irmãos, para que o meu orgulho espiritual, ofender todo mundo, humilhar todo mundo, condenar todo mundo, eu sou crente, vocês não, né? Eu tenho pena de arminianos, mas não acho que arminianos vão para o inferno. Eu tenho pena do sofrimento que eles têm, da ideia que eles estão perdidos todos os dias, que tem que se salvar todos os dias. Tenho pena da maneira como vivem, mas eu não posso criar um orgulho, eu sou um reformado. Em segundo lugar, meus irmãos, nós fomos chamados não para receber conforto e ficar confortado para si. Eu recebi o conforto, eu tenho o evangelho. Até eu pedi para o Orton uma música que eu esqueci de ele mandar, uma música do Barnabás que fala sobre isso, né? Nessas aplicações que eu estou colocando aqui, até queria colocar a música, mas acabei esquecendo. Mas eu não fui chamado para receber conforto e ficar com esse conforto para si. O crente não é chamado para receber conforto e ficar confortado para si. Em terceiro lugar, meus irmãos, também nós fomos chamados não para receber segurança, sentir-se seguro e conformar-se com a segurança. Eu não sei se alguns aqui viram Uma Noite de Crimes. Não? Ninguém viu? Uma Noite de Crimes. É uma trilogia, né? Trilogia e depois tem uma série. Uma Noite de Crimes, eu vi o primeiro e parte do segundo. Uma Noite de Crimes, a ideia é a seguinte. Um grupo político assume o poder nos Estados Unidos e eles querem purificar a sociedade. Quando tu vê um filme desses, né, a gente precisa ver ele filosoficamente, teologicamente, né, para
ver se há redenção no final, né, William? Esse é o pressuposto do William, ver se há redenção no final. E aí eu vi redenção acho que no segundo filme. Tu viu esse filme, William? Uma Noite de Crimes? Viu, né? Então, o governo dos Estados Unidos, ele quer purificar a sociedade, ele quer expurgar o crime, né, os criminosos, enfim, e ele faz o seguinte, ele promove uma noite por ano, onde a matança está liberada. Está liberado. Todo mundo pode matar todo mundo. Pode ir para a rua, matar todo mundo. E tem aqueles que são mais ricos, podem mais, eles blindam a casa, né? Porque na noite está liberado. Todo mundo, né, pode matar todo mundo. E o pessoal sai para a rua para matar. Né, para matar. Claro que o governo daí apoia o grupo dele para matar os pobres, né? Os criminosos, os drogados, os bêbados, né? Enfim, eles querem purificar a sociedade. E o governo, então, arma aqueles que é de interesse deles. Só que tem aqueles que resistem. Mas nós não fomos chamados, meus irmãos, para receber segurança, sentir-se seguro e conformar-se com a segurança. Ou seja, o mundo está um perigo. O mundo paganizou-se, islamizou-se, batuquizou-se, modernizou-se, progressivizou-se, e agora a gente cria aqui uma segurança e deixa que eles se matem. Pois no Noite de Crimes 2, no Noite de Crimes 1, salve-se quem puder, mas na Noite de Crimes 2, alguns saem para a rua, eles não ficam na sua segurança e nem saem para matar. Eles saem para defender alguns. Eles saem para ajudar. Eles se envolvem na Noite de Crimes lá, não, né, pra... Tô certo, né, Calvão? É o 2, né? Viu que eu sei tudo? Eu sei tudo, gente, tá? Olha só. Tem um grupo que sai no filme para ajudar os outros. Esse é uma parábola, meus irmãos, de como o cristão deve se comportar no mundo hostil. Nós não fomos chamados para ficar na nossa mansão teológica, na nossa igreja fechada, no nosso conforto da nossa teologia, da nossa doutrina, e agora o mundo é perigoso, e agora então, ao invés de eu treinar meu filho para ir para a faculdade, para o colégio evangelizar, eu prendo ele dentro de casa e eu mesmo vou ensinar meu filho aqui dentro de casa, porque Deus o livre que ele saia para o mundo. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de ter... Irmãos, essa é a ideia minha, tá? Se alguém quiser fazer, amém, eu não vou nem criticar. Amém, se quiser fazer, pode fazer, eu não vou criticar, prometo que não vou criticar, tá? Não prometo, eu não vou falar mal de ninguém. Mas eu acho, né, que não é essa a função. Eu conheço amigos que eles fazem isso. Não mandam o filho para o colégio, não mandam o filho para a faculdade, porque Deus o livre. Óbvio que hoje, meus irmãos, ninguém mais precisa de faculdade para se tornar bem sucedido, né? Ninguém mais precisa. Porque nunca precisou, na verdade, né? Mas teve uma época ali entre os anos 80 até o virado do ano 2000 que achava-se que a faculdade era a salvação do mundo. Hoje a gente sabe que não, né? Hoje a gente sabe que não. Analfabetos podem ser bem-sucedidos, ficar ricos, etc. e tal. Só dar os passos certos. Mas a gente não é chamado, meus irmãos, para essa segurança. Não, a noite de crimes está acontecendo, mas o cristão... ele vai lá e vai salvar alguns. Nem que ele morra. Paulo fez isso. Nem que eu morra. E ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu estou pronto a dar a própria vida para vocês. Eu estou pronto a dar a própria vida por vocês. Então o cristão, meus irmãos, se ele tiver que fazer faculdade, ele faz. Se ele tiver que ir lá para o meio dos pagãos, ele vai. Mas ele precisa estar preparado. O pai vai... Irmãos, prepare seus filhos. Ensine seus filhos. Eu sempre digo, comece ensinando o credo apostólico desde pequeno, para na mente dele, no inconsciente, para que o inconsciente dele, o imaginário dele seja cheio da palavra de Deus. Que ele tema a Deus. Ensina teu filho.
Daí se ele tiver bem treinado, se você quiser mandar ele para o colégio, ok. Se não quiser, ok também. Mas se ele for, ele está preparado. Ele está preparado. Ensina o teu filho a repartir o lanche no colégio e aí já dá uma palavra de bênção. Quem é comilão leva 2 aí. Leva 2. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós somos chamados não para receber fé e guardar fé para nós mesmos. Não receber fé e guardar fé para si, eu creio. Mas eu não reparto a minha fé. Nós somos chamados a repartir nossa fé. Onde nós estivermos, nem que seja em casa. Mas Rogério, eu não saio para a rua, eu trabalho em casa, eu faço home office, eu trabalho em casa, eu quase não saio. Mande e-mails, mandem torpedos, mandem WhatsApp, mandem qualquer coisa para amigos, dê testemunho, enfim. E por último, meus irmãos, o cristão é chamado, assim como Paulo, para a missão. É chamado para estar em missão e para ser um missionário na cultura. Onde Paulo foi, ele era um missionário. Em Roma ele foi um missionário. Em Filipos ele foi um missionário. Em Tessalônica ele foi um missionário. Em Chipre ele foi um missionário. Onde ele estava? Tem uma situação na ilha, não sei se não me engano, a ilha de Creta. Ele está lá e alguém, né? E tem uma cobra lá venenosa. E a cobra pica ele, né? E ele age de uma forma sobrenatural, porque lá não é morto, enfim. E o pessoal acha que ele é um deus. E ele usa aquela, tu é um deus, Paulo é um deus, um prosílio dos deuses, ele usa aquilo lá para pregar o evangelho. Então, meus irmãos, Paulo, ele não teve uma vida infrutífera. E que nós não tenhamos também uma vida infrutífera. Nós vamos agora talvez não, com certeza no mês de outubro nós vamos como é que se diz? Nos reconstruir como igreja. Nós vamos reconstruir, nós vamos ter um local para fazer um trabalho. Um prédio, um local. Aqui a gente está fazendo culto, né? Desde o final da pandemia a gente está fazendo culto no salão lá em cima, aqui. A gente já teve um trabalho, vamos voltar a ter um trabalho. E a gente precisa de ação, meus irmãos. E ser uma igreja missional, cristãos missionais. E inclusive, já se preparem, eu e a Ari já temos uma lista de convidados, né? Já temos uma lista de convidados. Para o primeiro culto. A área tem uma lista de 10. Eu para ser melhor, eu tenho uma lista de 50. E humilde. Eu para ser mais humilde, eu tenho uma lista de 50. Né? Já tem a tua lista de convidados? Já tem. Né? O Will tem uma lista de convidados, tem até um que eu vou te convidar lá. Ó. Vou falar contigo sobre a pessoa que tem a missão de trazer. Fora amigos, parentes, né? Mas eu tenho uma lista de 50, a Ari tem uma lista de 10. Humildemente tem uma lista de 50 para trazer um. Pode ser que a Ari tenha uma lista de 10, traga os 10, mas enfim. Né? Mas eu tenho a minha lista, então forme a tua lista de convidados. E nós vamos ter, irmãos, Deus vai nos abençoar. E nós vamos recomeçar a capela esse mês de outubro. E porque desde o início da pandemia, né, que a gente nunca mais a gente... Ainda estava na pandemia, a gente saiu do prédio, fomos lá para o salão de cima, viemos para cá. A gente está aqui há quase 2 anos, vai fazer 2 anos já. Agora... fazer 2 anos, né? Agora no final do ano, fazer 2 anos. Ou 1 ano. Não, 2 anos, 2 anos. A gente está aqui. E nós vamos ter a oportunidade, Deus está nos abençoando, e nós vamos ter essa oportunidade de trabalhar e se envolver e fazer acontecer para a glória de Deus. E ser uma igreja ao modelo da igreja de Tessalônica. Mas o mundo está difícil, a vida está difícil. É nesse mundo difícil que a gente precisa pregar o evangelho. É nesse mundo difícil que a gente precisa pregar o evangelho.
É neste mundo difícil que nós precisamos pregar o Evangelho. Mas o mundo está ateu, é neste mundo ateu que nós devemos pregar o Evangelho. Mas o mundo vai ficar islâmico. Amém. Deus seja glorificado. É nesse mundo islâmico que nós temos que pregar o Evangelho. Ah, mas o Brasil vai se tornar comunista. É nesse mundo comunista que nós temos que pregar o Evangelho. Ah, mas o Brasil vai se tornar uma Venezuela. É na Venezuela que a gente, se for, né? Não vai ser, mas mesmo que fosse, nós vamos pregar o Evangelho. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho um ex-amigo que ele foi uma viagem missionária semana para o Quirguistão, tipo assim, lá entre a Rússia, China, lá naquela região lá, um país que é islâmico. Ele largou um grande emprego na Argentina e foi plantar uma igreja lá. Que loucura, né? Que loucura. Por que não vai para os Estados Unidos, então? Lá é o país da liberdade. Vai para lá, pega o evangelho lá. Miami, como os pastores ricos fazem, né? Vamos para Miami. O cara enriquece, muda para Miami. O pastor brasileiro enriquece, ele muda para Miami. Teve essa semana passada, o cara está em Miami. Pô, legal. Por que o cara não foi, então, para Miami, para Orlando, para Boston, para Nova York? Não, é o país da liberdade, então vai para lá pregar. Não, o cara escolheu ir para um país islâmico plantar uma igreja. Está lá. E apareceu a foto dele lá. Deve ter lá umas 40 pessoas. O cara deixa um emprego numa multinacional, um salário bom, para ir para pregar o evangelho num país islâmico, lá no Quirguistão. E é isso. Não, cara. Não pode estar certo, né? Porque não vai para a Austrália, então, tem liberdade religiosa, de crença e de culto. Os Estados Unidos tem liberdade de crença e de culto. Argentina, liberdade de crença e de culto. Enfim, Paraguai, liberdade de crença e de culto. No Brasil, liberdade de crença e de culto. Na Europa, né, liberdade de crença e de culto. Até na França tem liberdade de crença e de culto. Agora o cara vai para um país onde não tem liberdade de culto. Para fazer culto tem que ser porta fechada e o cara vai para lá. Para terminar, a gente está atendendo umas meninas que estão fazendo uma ação humanitária em Canoas. Nosso centro de orações está ajudando ali. E uma delas disse, eu estou me preparando para ir como missionária. Aí, naquele vácuo, tu pensa, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para, sei lá, até para a Espanha, para Portugal. Ela me sai com essa, eu estou me preparando para ir para a Palestina. Ah, não. Primeiro, lá não tem liberdade de culto. Quer dizer, tem, mas é relativa, né? É meio pressionada a coisa lá. Mas lá é país islâmico. Guerra. Ela vai para lá com a possibilidade de morrer. E aí eu tenho que encerrar dizendo o seguinte. Esses são os seguidores do apóstolo Paulo, do evangelho do apóstolo Paulo, do exemplo do apóstolo Paulo. Que mundo nós vamos viver? Que tipo de cristão nós vamos ser? E como vamos viver? Essa é a pergunta que a gente está respondendo. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. O Senhor seja glorificado. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que diz que não tem pecado, ele
Faz Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Confesse seus pecados diante de Deus e assim alcance o perdão. Nomine seus pecados diante de Deus, meus irmãos. Vamos ter um momento de silêncio, de confissão silenciosa, para depois então participarmos da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela provisão do Senhor Jesus Cristo na cruz. Como diz a Tua palavra, pela propiciação dos nossos pecados. Assim, nesse momento, nós cremos na promessa do Evangelho e do perdão dos nossos pecados. Nós nos apropriamos dos méritos de Cristo, que morreu em nosso lugar para perdoar nossos pecados e nos justificar diante de Deus. Por isso nós temos a certeza que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Porque a tua palavra diz que o teu corpo, a tua carne é a verdadeira comida, o teu sangue é a verdadeira bebida. No sentido que nós fazemos parte da morte do Senhor, que morreu em nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, e assim o nome do Senhor é glorificado, o Senhor Jesus é glorificado. Te louvamos, te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia, enquanto o Natan nos leva mais um louvor. Eu convido vocês para vir até a mesa e servir na mesa do Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. O Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente e atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Esse da vida de graça recebi, por sua cruz na morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. O seu amor, o seu amor, o seu amor. Deus seja louvado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, vamos recitar o credo apostólico, nossa fé, nossa declaração de fé. Deus seja louvado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos esperar. O irmão dos 50, uma pessoa da minha lista já está certo que vem, que é a Heloísa, tá? Então, 49. já só falta 49. Ele já está na minha lista de 50 e né, já falei com ela ali. Vamos recitar o credo, meus irmãos? Vamos lá. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como irmãos? Graças a Deus. Vamos recitar a oração do Senhor, Pai Nosso. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. O Senhor seja exaltado. O Senhor seja glorificado. Vamos orar juntos então a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Bebam, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos.
Obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por este culto. Agora, Senhor, nos abençoe, nos dando uma semana abençoada, com paz, saúde e provisões em cada casa. Abençoa os teus filhos, Senhor, que estão aqui. Abençoa os que estão em casa. Dá saúde a cada um, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor seja sobre todos. Que a boa mão do Senhor seja sobre todos. Nos livre do mal e do maligno. E o teu nome seja glorificado todos os dias. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.